Quinta questão aí, meu fera, vamos lá? Os óxidos de nitrogênio são um dos principais responsáveis pela formação das névoas que poluem as grandes cidades. O óxido nítrico, produzido pelos motores de combustíveis internas, é rapidamente oxidado e o dióxido de nitrogênio, conforme a reação 1 e 2. Então, vamos ver a reação 1 e 2 da tabela abaixo, que também lista os valores de variação de entalpia para essas reações. As diferentes espécies de oxigênio responsáveis por essa oxidação são formadas geralmente na atmosfera superior, obedecendo às reações 3 e 4, representadas na tabela. Entretanto, na troposfera, o N2 é rapidamente dissociado em N2. Esse cara é dissociado nesse e oxigênio atômico, de acordo com a reação. Então ele me dá aqui a reação, bacana. O oxigênio atômico formado se converte em ozônio, O3, um poluente na atmosfera, mas que funciona como filtro de radiação ultravioleta na atmosfera superior. Estudos que simulam o comportamento desses gases em laboratório são usados como ferramentas para formular propostas de intervenção ambiental. Continuando a questão aqui número 5, olha, observe que ele me dá as reações, né? Está aqui as 4 reações que ele falou lá no outro slide lá, né? Bacana. Com base na lei de Le Chatelier, deixa eu apagar aqui. Com base na lei de Le Chatelier, a diminuição da dissociação do poluente N2 expressa na reação. Bom, aqui faltou só um N, viu, galera? Vou botar um Nzinho aqui para vocês. Pronto. O Nzinho daqui tá aqui, ó. Em um recipiente fechado que contenha esses gases, pode ser obtida pela... Então vamos lá. Em um recipiente fechado que contém esses gases, pode ser obtida pela... O que ele quer nessa questão é o seguinte: diminuir a concentração desse cara. Ó, ele quer diminuição do poluente N2. E aí você vai lembrar dos princípios de Le Chatelier, de concentração, de temperatura, pressão. O catalisador não desloca o equilíbrio, né? Ele apenas faz com que o equilíbrio seja atingido mais rapidamente. Então nós vamos responder aqui essa questão fazendo aqui cada um. Bacana? Então vamos lá. Descompressão do sistema. Letra A, né? Descompressão. Vamos lembrar que o princípio de Le Chatelier diz o seguinte: pressão, se você aumenta a pressão ou se você diminui a pressão. Se você aumenta a pressão, ela vai para onde tiver maior volume. Desculpa, se você aumenta a pressão, ela vai para o lado que tiver menor volume. E se você diminuir a pressão, ela vai para o lado que tiver maior volume. E Sandrão, como é que eu vou saber quem tem maior ou menor volume? Vou mostrar para você aqui agora, certo? Ele quer, na verdade, deslocar o equilíbrio para a esquerda, certo? Então, nós temos que fazer o seguinte: a pressão vai influenciar só nos caras gasosos. Então eu vou ver o número de mols nos caras gasosos. Quantos mols? Lembrando que aqui tem um N. Eu apaguei o N, mas tem um Nzinho aqui, tá? Quantos mols tem aqui? 1. Né? Tem um mol aqui de N2. Tem um mol aqui, ó. NO2, desculpa. 1 mol. Não vai mudar de cor, não é? Aqui, ó. 1 mol. Quantos mols eu tenho de NO? 1. Quantos mols de O2? 1. 1 mais 1, 2. Então eu tenho 2 volumes aqui e aqui eu tenho um volume, né? O volume não importa se é metros cúbicos, litros, não interessa. Então eu tenho, o produto tem mais volume do que o reagente. Então se eu diminuir, o que vai acontecer se eu diminuir a pressão? Se eu diminuir a pressão, nesse caso eu vou deslocar equilíbrio para a direita, porque eu vou deslocar para onde tem maior volume. Então letra A já está errado.
Letra B, remoção do óxido nítrico. Bom, vamos lembrar aqui, deixa eu apagar aqui, né? Tá meio bagunçado. Vamos lembrar o seguinte. Aonde eu aumentar, eu desloco no sentido contrário. Vamos supor que eu aumente a concentração do NO2. Eu vou deslocar para a direita. Se eu diminuir, eu vou deslocar para a esquerda, que é o sentido de onde ele está, né? Então, aumento da concentração desloca no mesmo sentido. Diminuição desloca no sentido contrário. Vamos supor que eu diminua a concentração desses dois caras, ou um deles, eu vou deslocar no mesmo sentido. Agora, se eu aumentar a concentração do NO ou do O, eu vou deslocar para a esquerda. Desloco no sentido contrário, certo? Lembrando que nós queremos deslocar o nosso equilíbrio para a esquerda, porque eu quero diminuir a dissociação do NO2, certo? Bom, se eu remover o óxido nítrico, André, como é que eu vou saber quem é óxido nítrico, hein? Tá aqui, meu velho, aqui, ó, ele falou, ó, óxido nítrico, tá aí, ó, certo? Se eu remover esse cara, ou seja, se eu diminuir a concentração dele, eu vou deslocar para onde? Para a direita, para o sentido que eu não quero, porque a remoção desloca o equilíbrio no mesmo sentido. Então a letra B está errada, certo? Diminuição da temperatura no sistema. Pronto. Eu tinha que calcular aqui para saber qual o sentido aqui é exotérmico e endotérmico. Mas eu vou fazer as outras. Vamos fazer as outras enquanto isso. Letra D. Introdução de um catalisador. Se eu colocar o catalisador, não desloca o equilíbrio, né? Apenas aumenta a velocidade da reação. Adição do dióxido de nitrogênio, ou seja, o NO2. Se eu adicionar esse cara, se eu aumentar a concentração dele, eu vou deslocar para onde? Eu vou deslocar para a direita, porque o aumento desloca no sentido contrário. Então, eliminando A, B, C, D, E, eu já sei que a resposta é a letra C. Diminuição da temperatura do sistema. Então, eu matei essa questão eliminando as outras. Lógico, se ele tivesse me dado o ΔH dessa reação, ficaria mais fácil. Aí eu vou lembrar a você. Nós temos temperatura. Vamos botar aqui, tesão. Vou botar aqui o tesão, temperatura. Certo? Se você aumenta a temperatura, você desloca no sentido endotérmico. Se você diminuir a temperatura, você desloca no sentido exotérmico. Aí você tem que saber se essa reação é endotérmica ou exotérmica. Já que a resposta deu diminuição da temperatura, vai deslocar para cá, deduzo eu que o sentido direto é endotérmico, certo? Então esse ΔH aqui, certeza, deve ser maior que 0. Bacana? Porque é o seguinte, quando você... Vou apagar aqui, você já viu aí, né? Quando você pegar uma reação e ela der o ΔH, por exemplo, se o ΔH aqui é maior que 0, então quer dizer o seguinte, tá lá as duas setinhas de equilíbrio. O sentido direto é endo, ele obedece o que o ΔH está mandando. E o sentido inverso é exotérmico. Bacana? Então, questão 5 aí respondido, sem precisar um cálculozinho. Vamos para a próxima.